Bom, imagina que você quer dar um carro de presente para o seu filho e você já sabe quanto você vai gastar. E você vai dar o carro para ele daqui a uns 5 anos. Como você já sabe o prazo que você vai demorar para comprar esse carro, você pode pegar um investimento, pré-fixar esse investimento para uma data específica e você já sabe exatamente o quanto você precisa investir, porque você já sabe o quanto vai rentabilizar seu dinheiro. E é pensando nisso que hoje a gente vai falar sobre o tesouro pré-fixado. Não, não, só porque eu tô de vermelho eu tô votando no PT. Nossa, você tá louca, pelo amor de Deus. Óbvio que não. Você vai cortar depois, né? Posso ir? Tá bom, tá bom, vamos lá então. Vamos partir do ponto inicial aqui. O tesouro pré-fixado é um título público disponível dentro da plataforma do Tesouro Direto. Se você me acompanha, você já sabe que não existe investir no Tesouro Direto e sim utilizar a plataforma do Tesouro Direto para comprar algum título público, que você inclusive pode comprar um título público diretamente sem precisar do Tesouro Direto, através de alguma corretora, algum intermediário, tá? Então vamos lá. O Tesouro Pré-fixado é só uma das opções disponíveis, assim como você tem o Tesouro Selic, assim como você tem o Tesouro IPCA, que eu já falei aqui no canal, mas hoje a ideia é falar sobre o Tesouro Pré-fixado. Então, como que funciona? Primeiro, o Tesouro Pré-fixado, ele tem uma data de vencimento, tá? E se tem uma data de vencimento, você já sabe quando que esse investimento vai vencer e esse dinheiro que está investido vai cair na sua conta com a rentabilidade. Então, se você está em 2018, por exemplo, e você vai investir para 2025, você já sabe que você vai investir durante 7 anos e em 2025 esse dinheiro vai ficar disponível para você resgatar, tá? Então, o Tesouro Pré-fixado tem esse nome porque você já tem uma data pré-fixada e porque você já tem uma rentabilidade pré-fixada e principalmente a rentabilidade pré-fixada, né? Então hoje, quando você abre a sua plataforma do Tesouro Direto, você vai encontrar uma série de títulos e no Tesouro Pré-fixado você vai achar Tesouro Pré-fixado 14% vencimento 2022, Tesouro Pré-fixado 15% vencimento 2023, né? Então, você na verdade já tem uma rentabilidade e isso vai ser imutável. Essa rentabilidade que você contrata hoje, no momento da sua aplicação, ela vai se tornar estável até o seu vencimento. Então, se você investir uma taxa, você já tem a certeza de que se você segurar o teu vencimento, esse é o valor que você vai receber. Você não vai ter susto nenhum, tá? Então, quando você compra para resgatar apenas no vencimento, você não vai ter susto. Mas quando você compra e possivelmente precisa resgatar esse dinheiro antes, aí você tem uma incógnita, tá? Porque se você quer resgatar em qualquer período dentro do momento que você aplicou e o momento de vencimento, o seu título vai oscilar um pouco, tá? Então, se você resgatar antes, você pode ter até um pouquinho de prejuízo, ou você pode também ter uma rentabilidade muito mais alta, tá? Isso daqui vai depender de várias condições de mercado, mas como isso é um pouquinho mais avançado, eu sugiro que você aplique apenas se você puder segurar esse dinheiro até o vencimento completo, tá? É importante falar sobre o risco do tesouro pré-fixado. O risco do tesouro pré-fixado é muito baixo, né? Assim, o risco de crédito, né? O risco de crédito tem a ver com o governo conseguir honrar com a dívida que ele criou, né? Porque o tesouro pré-fixado nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e o governo te dever um dinheiro, tá? Então o risco é o governo quebrar. E o governo quebrar, teoricamente, é o risco que não existe aqui. Porque independente do que está acontecendo na política e etc., isso é improvável. Porque o governo pode emitir moeda, né?
teoria, né? Ele tem uma máquina que ele aperta um botão e imprime moeda, ele pode mexer em encargos, ele pode fazer muita coisa para não quebrar. E se chegar num ponto de o governo quebrar é porque muita coisa que você tem já foi antes, tá? Então, teoricamente, você não tem um risco de crédito. O risco que você tem é um risco de mercado. Ou seja, se você quiser resgatar antes do vencimento, você pode ter um susto aí. Tanto para o mal quanto para o bem, tá? Porque se você pega um título pré-fixado a 15% ao ano, você pode acabar saindo a um pouco menos, ou você pode às vezes até sair a muito mais, como se tivesse ganho 25% no ano. É imprevisível, tá? Ainda mais quando você está no começo, né, do entendimento de como funciona um título público como esse. Mas esse título ele é ideal para quem já tem um objetivo, né? Para quem já tem uma data específica, para quem tem uma viagem marcada, por exemplo, né? Para quem já tem um objetivo, já sabe o que quer, porque aí você já consegue saber exatamente o quanto você precisa aplicar para isso, né? Então, se você precisar de 100 mil reais para dar entrada no apartamento daqui a 3 anos, é só você fazer uma conta de juros compostos e chegar a uma conclusão de que você precisa aplicar, por exemplo, 70 mil hoje. Enfim, não sei. Isso é legal porque você consegue já se precaver, você já consegue saber exatamente o quanto você precisa. Isso é legal, você tem uma previsibilidade, né? Agora, o que você precisa ficar atento? Existem custos para você investir no Tesouro Prefixado, assim como existem custos em quase todos os outros títulos do Tesouro, né? O primeiro deles, que você vai pagar em qualquer lugar, você tem 0,3% que você paga para a BMF Bovespa, em qualquer instituição que você investir, tá? Você tem uma taxa também que a instituição cobra livremente, né? Que geralmente você paga entre 0,5% e 0,4% em um banco, e quando você investe em uma corretora, você paga entre 0 e 0,1%, tá? Essa taxa incide sobre o total do seu patrimônio, incide anualmente, tá? Essa taxa é anual, né? Essa taxa ela é anualmente, só que ela é paga semestralmente pelo investidor. Então, se você pagar 0,3% para a BMF Bovespa mais 0,4%, por exemplo, a taxa é 0,7%. Você pega essa taxa de 0,7% e você paga ela semestralmente, metade e metade, tá bom? Então, o Tesouro Prefixado é uma aplicação que ela tende a render mais do que a média das aplicações. Por quê? Ela tem um risco, né, um pouquinho diferente, porque se você quiser resgatar antes, ela oscila bastante, né, e ela tem um vencimento alongado. E se você olhar o nosso outro vídeo sobre o triângulo, né, assim, que eu coloquei como triângulo de Nigro, que a gente tem a rentabilidade, risco, liquidez, quanto menor a liquidez, maior o prazo, maior a rentabilidade, tá? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade também. Então esse título tende a render mais do que os outros, tá? E o risco dele também está atrelado ao seguinte: se você prefixa uma taxa de 14% ao ano, por exemplo, isso significa que se a taxa de juros hoje, que está em 14, ela subir para 20, você fez um péssimo negócio. Só que ao mesmo tempo, se essa taxa que hoje está em 14 cair para 9%, você fez um ótimo negócio. Então, o melhor momento para você aplicar no Tesouro Prefixado é justamente quando você acredita que a taxa de juros vai cair. Porque imagina, hoje você tem uma taxa de juros em 10%, né? Se você prefixa seu investimento a 11% e essa taxa que está em 10 começa a cair para 9, 8, 7, 6, o seu investimento ele segue rendendo 11%, porque você prefixou a taxa. Então, se você quer manter uma boa rentabilidade por longo prazo e você acredita na taxa que você pode contratar hoje, vai embora. Você provavelmente vai fazer um bom negócio, tá? Se essa for a sua convicção. O Tesouro Prefixado tem alguns conceitos um pouco mais complexos, tá? Mas eu vou me limitar aqui a falar o seguinte. Tem uma coisa chamada PU, né? PU é o preço unitário. Quando você compra um título público,
você nunca investe 100 mil reais, 50 mil reais, 10 mil reais, tanto faz. Você não investe um valor, você compra preços unitários, né? Então vamos supor que um preço unitário, um PU do Tesouro Prefixado, custe hoje R$1.000. Você pode investir então comprando um PU, que você está investindo R$1.000, comprando 2 PU, que você está investindo R$2.000, ou 3, 4 e assim por diante. Além disso, você pode comprar frações de um PU. Então você pode comprar 0,1 PU. Nesse caso, você teria que pagar R$100, né? Então você geralmente compra PUs. Mas no Tesouro Prefixado você tem uma regra aqui, que é uma regrinha de ouro, que é o seguinte: no vencimento do seu título, o PU do Tesouro Prefixado sempre vai ser R$1.000. Então você nunca vai comprar o PU a R$1.000. Você vai comprar o PU a R$500, a R$600, 700, tanto faz. Então se você comprar um PU hoje a R$500 para um vencimento daqui a 10 anos, você sabe que daqui a 10 anos, cada R$500 que você aplicou custarão R$1.000, tá? Então você já consegue saber exatamente o quanto você vai ter de rentabilidade financeira e em percentual também, tá? Então é para esse PU que você olha quando você entra e sai de uma operação nova no Tesouro Prefixado. Pode parecer complexo, mas na prática, depois que você aplicar durante algum tempo, você com certeza vai tirar isso de letra, tá? E você sabe que sempre que você precisar, você também pode contar comigo e vir tirar dúvidas aqui com a gente, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje. O Tesouro Prefixado é super popular, tá? É uma aplicação super conservadora, se você puder esperar até o vencimento, e ele pode te ajudar a atingir o seu objetivo, tá? Porque você já consegue prever a sua rentabilidade e prever o vencimento também. Se você precisar de alguma ajuda, deixa um comentário aqui embaixo, e se você quiser me ajudar e tiver gostado do vídeo, compartilhe isso daqui com seus amigos, seus colegas, pessoal do trabalho, que isso dá uma força tremenda, tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!